Olá, pessoal. Hoje eu vim falar para vocês sobre histórias em quadrinhos e como trabalhar as histórias em quadrinhos utilizando o Linux educacional. Então, inicialmente, antes de levar os alunos ao laboratório de informática, é necessário trabalhar em sala de aula este gênero, para que os alunos não fiquem em dúvida ao terem que produzir as histórias em quadrinhos no laboratório. Então, eu separei algumas atividades aqui, simples, que podem ser trabalhadas inicialmente com o aluno. Então, como aula 1, eu coloquei que o professor ele pode levar na sala de aula diferentes gibis, né, quadrinhos, sejam impressas ou em próprias revistas, para que os alunos passem a ter esse contato inicial com o gênero. É importante que essa aula ela seja desenvolvida na biblioteca também, se a escola tiver, porque os alunos eles ficam mais à vontade e até a forma como eles se sentam, né, que não é nas carteiras tradicionais, eles podem compartilhar com os colegas os textos lidos. Conhecendo o gênero, eu coloquei aí algumas histórias disponíveis se o professor quiser utilizar no data show, na sala de aula, fazer uma leitura, se a biblioteca não tiver, né, esses recursos. Depois que eles trabalharem, né, investigarem aí os gêneros textuais, é importante que o professor explore, né, os narradores, tempo e espaço, como a história é narrada, a disposição aí das linguagens utilizadas para formar esse gênero textual. Como atividade 3, eu coloquei que o professor ele pode levar 2 histórias em quadrinhos e disponibilizar para a turma e fazer um questionário, né, que pode ser em dupla ou individual ou em grupo. Então eu coloquei o exemplo aí de uma história em quadrinhos 1 e a história em quadrinhos 2. E através dessas histórias, o professor ele pode criar o questionário. Coloquei aqui exemplo, né, de questionário, qual que é o título, como as personagens participam da história, quem são as personagens principais, se há cores ou não na história, enfim. O professor ele pode criar estas questões, né, que é uma sugestão. Enfatizar a composição estrutural, temática e estilística do gênero, que eu acho importante trabalhar as características desse gênero textual para que os alunos possam compreender melhor como a diferença, né, desse gênero textual para uma história narrada aí no texto. Só após isso que o professor, eu aconselho o professor a encaminhar os alunos na aula no laboratório de informática, que seria a aula 2, né? Então, com a conexão na internet, os alunos, eles podem, em duplas, né, trabalhar os balões. A gente sabe que, né, há vários tipos de balões aí nas histórias em quadrinhos e que eles possam ver a diferença desses balões. Né? Então, tem o balão de fala, o balão de pensamento, de gritos. Então, que o professor ele explore esses. Nós sabemos que há vários tipos de balões que compõem a história em quadrinhos. E para a história ter sentido, é importante que os alunos eles pesquisem essa diferença. Então, eu coloquei aí para vocês alguns tipos de balões que compõem aí as histórias em quadrinhos. Balão fala, balão personagem, pensamento, cochicho, grito, dentre outros. Outros recursos também existentes nas histórias em quadrinhos, eu coloquei o mais comum que aparece, que são as onomatopeias. Então, que eles possam pesquisar o que são, né, onomatopeias e como aparecem nas histórias em quadrinhos. Tem até um link aí que possa pesquisar as imagens aí de onomatopeias e como elas aparecem nas histórias. Então, coloquei um exemplo. E a última atividade que seria utilizando o HQ, que é um recurso do Linux educacional, presente aí nos laboratórios de informática das escolas.
Por último, eu coloquei para vocês o HQ, que é um recurso que o Linux Educacional ele oferece para produzir histórias em quadrinhos. Então, de uma forma lúdica, os alunos eles podem interagir com a plataforma de forma que eles escolhem um cenário, as personagens que irão participar da história, os balões, as falas, eles podem criar aí no lúdico, né? Criar suas próprias histórias em quadrinhos. Então a proposta do HQ ela surgiu como forma de desenvolvimento aí de um aplicativo lúdico, de forma a facilitar o processo mesmo de criação de uma história em quadrinhos, tanto por crianças quanto adolescentes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessas dicas. E no final desse vídeo tem um relato de alguns alunos que utilizam nas aulas de redações o recurso HQ, que é uma ótima opção para despertar o interesse do aluno aí, tanto na leitura quanto na produção de textos. Até mais! Boa tarde, estou aqui no laboratório da minha escola. Minha professora de português deu um trabalho dinâmico para a gente fazer uma redação no computador, que é uma tecnologia que eu gostei muito, uma experiência diferente e que eu gostei muito, que a gente saiu fora da sala de aula e a gente não precisou de desenhar ou escrever, que já tinha tudo pronto no computador. Eu e o Lucas, a gente se divertiu muito, foi uma tecnologia, uma experiência muito legal, tecnologia muito legal e a gente poder se divertir assim, então, sair para fora da sala de aula, né, que a gente fica 5 horas na sala de aula copiando, escrevendo, e às vezes a gente tem 10 ou 15 minutinhos para descansar.